seguinte forma. Vocês estão aqui por um motivo, não é verdade? Eventualmente o pai de vocês até colocou vocês aqui e falou o seguinte: olha, você tem que conhecer a catequese. Vocês têm que conhecer a história do povo judeu. Quem já ouviu dizer desse povo judeu alguma história? Conhece alguma história? Qual história que você conhece? Legal é da Babilônia. Da Babilônia? Ou Foi quando o cativeiro? Judeu também. Antes deles não eram chamados de judeus. Mas aí Sim. a partir de Zorobabel vira. Caramba, você está profundo. Muito bem, gostei de ver. E você? De quem? José e os Irmãos. Caramba! Alguém de vocês aí conhece mais alguma história? Do Antigo Testamento? Não conhece? E aí, eu vou fazer o seguinte, então. Hoje a gente vai fazer uma aula de contação de história. Vai ser uma aula bem leve, bem gostosa. É uma contação de histórias, tá bom? E essa contação de histórias, ela é importante. Por quê? Hoje a gente está aqui por uma pessoa só, que chama-se... Mais alto. Jesus. Eu quero participação de vocês. Chama-se Jesus. Então, essa pessoa, ela é a pessoa mais importante que já pisou essa terra aqui, ó. É a pessoa mais importante, a gente precisa saber. Vocês gostam de Cristiano Ronaldo? Vocês já viram a história dele? Ou então do Bill Gates? Vocês conhecem o Bill Gates? Cara do Windows, que fez popularizou o computador? Tem gente que gosta tanto dessas personalidades. Eu não sei que artista, de repente, que vocês gostam. Fala um artista de hoje. Eu tenho medo de falar dos artistas de hoje. Gente, eu gosto do Senna, tá? Eu gosto do Isso. Senna. Ó, o Senna. Então, gosto aí da a gente história procura da vida saber dele. as histórias deles. Hoje a gente está querendo saber da pessoa mais importante que pisou essa terra aqui, que é Jesus Cristo. E para conhecer essa história, a gente vai ter que andar 2000 anos atrás para chegar e entender quem é esse tal de Jesus Cristo. Quem é esse tal de Jesus Cristo que todo mundo fala? Então vamos lá. Eu acho que a gente falou já sobre a Santíssima Trindade, falou que Deus era uno e trino. A gente já falou também que Deus criou o mundo visível e invisível, que foi por amor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele nos ama. E falou também da queda e do pecado original. Mas vamos recapitular então essa queda. Quando Deus criou o homem, ele criou dois seres humanos. Como é que eles se chamam? Adão e Eva, certo? Vocês lembram dessa história? Conhecem? Quem não conhece a história de Adão e Eva, então, levanta a mão. Ixi, vocês estão dormindo hoje, né? Então vamos lá, todo mundo conhece. Adão e Eva foram criados, eles estavam no Jardim do Éden. E aí eles estavam passeando, eles tinham liberdade de fazer tudo, só não podiam comer do fruto da árvore proibida. Qual que era essa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Era uma árvore esplendorosa, bonita, que ficava no meio do jardim. E Deus falou, você pode fazer o que você quiser, só não chega perto dessa árvore. Porque no momento em que vocês chegarem perto, o que vai acontecer? Tchan, tchan. Vocês vão morrer. É um drama, né? Parece aquele filme de terror, assim. Vocês vão morrer. E estavam eles lá, curtindo a vida, doidado lá, quando, de repente, uma serpente, era o demônio, na forma de serpente, ele vira assim e fala para Eva, Eva, olha só esse fruto que gostoso, que bonito. E Eva fala, não, esse daqui eu não posso chegar perto. Deus falou que eu não posso chegar perto. Não, mas lógico que você pode. Ele falou isso aí porque ele sabe que no momento que você comer desse fruto, vocês serão como deuses. Seus olhos vão abrir e vocês vão ser que nem ele. Olha só que tentador, né? Aí Eva olhou aquele fruto, viu que era gostoso de comer, ele viu que era bonito de se ver e viu que dava um poder para ela. Isso daqui a gente chama de tríplice concupiscência, palavra difícil. As 3 concupiscências que nós vivemos hoje, a mesma. Ou seja,
o mundo que nos oferece as coisas e a gente pode ser a nossa a concupiscência da gente ter, da gente ter dinheiro, ter fama, essas coisas, ter o que comer, né, as coisas carnais, ser alguém poderoso, ser alguém famoso, ou o de poder fazer coisas como Deus faz. Então é a tríplice concupiscência que nós carregamos em nós, tá? E aí, o que acontece? A Eva vai lá e pega, ela cai na tentação e come aquele fruto. E Adão também come. Quando eles se percebem nus na frente um do outro, eles não tinham a ideia de que era nudez. Quando eles comem desse fruto, eles, a partir de agora, sabem que eles estão nus e eles se escondem de vergonha. Eles sentem que Deus está passando no meio deles e eles se escondem de Deus. Mostra a inimizade que eles acabam criando. Quando você foge de alguém, é porque você não quer estar perto desse alguém. Não é verdade? Eles fugiram de Deus. Eles saíram correndo e se esconderam de Deus. Bem, quando Deus percebe, ele vai conversar com Adão e Eva e acaba expulsando eles do paraíso. Nossa, que Deus malvado! Que Deus malvado é esse que expulsa os seus filhos do paraíso, não é verdade? Mas é, na verdade, uma grande obra de caridade que Deus faz. Porque se eles permanecessem lá, com essa desobediência, eles iam comer da árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida em pecado, como é que ia ficar? Eles iam ser pecadores para sempre, sem perdão. Então Deus, para proteger os homens, ele expulsa Adão e Eva do paraíso. Bom, e aí eles vão começar uma vida errante. Fala, tipo... Então eles estão no pecado e Deus os expulsa, né? E aí eles vão tendo filhos, certo? Adão e Eva vão tendo os filhos. Vocês sabem o nome dos primeiros filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. E o que acontece? O Caim, ele trabalhava com uma coisa, que ele era agricultor, ele era lavrador, tá? Ele trabalhava com o campo. E Abel trabalhava como pastor. A gente sabe, gente, que desde os primórdios a humanidade queria agradar a Deus, também tinha esse desejo de Deus e queria fazer oferendas para Deus, né? Então, Caim fez uma oferenda para Deus e Abel fez outra oferenda para Deus. Caim, que era agricultor, ele pegou parte da sua produção, dos frutos que ele produziu na terra e deu para Deus. Só que ele deu os frutos ruins. Ele não deu o melhor que ele tinha para Deus. Mas Abel, que era pastor de ovelha, ele pegou a melhor ovelha que ele tinha e deu para Deus em oferenda. Então, Deus, ele vai se agradar. Vocês acham que Deus se agrada quando a gente dá o pior de nós, o que nos resta, o que é pior? Ou Deus se agrada quando a gente dá o que tem de melhor para ele? O que vocês acham? O melhor. Então, o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel. Ele se agradou daquela ovelha perfeita que Abel deu. E aí, o irmão dele, o Caim, ficou super feliz. Ai, eu tô tão feliz que que Deus tá mais feliz com o meu irmão do que comigo. Vocês acham que foi isso? Não, gente. Caim ficou cheio de inveja do irmão. Isso acontecia naquela época, tá? Hoje não tem irmão com inveja de outro, não, tá? Não. Tudo mentira. Nem inveja, nem ciúme, né? Nem raiva, nem ódio. Então, o Caim ficou cheio de ódio do irmão dele. Cheio de inveja. E imbuído dessa inveja, cheio dessa inveja, ele vai lá e mata seu próprio irmão.
É o primeiro relato de um homicídio que a gente tem na Sagrada Escritura, até chamado de fraticídio. Vocês não precisam decorar essa palavra, que é um homicídio cometido de um irmão para o outro. Se um homicídio já é algo grave, gente, imagina um homicídio entre irmãos. É algo muito triste, é algo muito grave. E a partir desse momento, o mal dentro da humanidade começa a se multiplicar. Porque imagina, a população foi crescendo, eles foram sendo criados casais, famílias, e o mal foi crescendo junto. E o mal chega a um ponto, o mal se multiplica num ponto. Bem-vindos, viu? O mal chega num ponto, gente, que Deus, a palavra de Deus fala que é como se Deus se arrependesse de ter criado a humanidade. Olha que coisa triste, o mal estava tão grande. E Deus fala, eu vou enviar um dilúvio, eu vou enviar muitas chuvas que vão inundar a terra para exterminar a raça humana. Não aguento mais. Eu criei eles com tanto amor e olha como é que está o mal dentro do mundo. Então Deus resolve mandar o dilúvio, mandar essas chuvas. Porém, Deus é muito justo. Ao mesmo tempo em que Deus viu esse mal, Deus é justo e olhou Noé. Noé era um homem justo, era um homem bom. Ele e sua família não mereciam morrer ali no dilúvio. Então Deus chama Noé e faz uma aliança com Noé, faz um pacto, faz um combinadão com Noé. Fala, Noé, você vai construir uma arca. E Deus dá todos os detalhes, como é que tem que ser a arca, qual é o tamanho da arca, como é que tem que ser. E ele falou, você vai construir essa arca e no dia que eu te avisar, você vai entrar nessa arca com a sua família, a sua esposa, seus filhos, suas noras e um casal de cada animal da espécie, das espécies, e vocês vão entrar dentro da arca. Deus manda as chuvas, Noé constrói a arca. Ele foi tido como louco, né? Imagina. Tipo, tá sol, você tá construindo uma arca. E aí perguntou por quê. Ele fala, não, porque Deus vai mandar as chuvas. E aí ninguém acredita nele, sabe? Mas ele foi fiel a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus? Ele honrou a aliança que Deus fez com ele. E a gente honra a aliança que Deus fez com a gente? A gente é obediente a Deus? Eu acho que a história de Noé é muito importante para a gente pensar na nossa vida. A gente é obediente a Deus? Se Deus pede para a gente fazer uma coisa, por mais doida que pareça, a gente faz? Deus pediu para vocês estarem aqui domingo, 8 da manhã. Olha que coisa doida, gente. E vocês estão aqui. Vocês estão sendo obedientes a Ele. Que bom, glória a Deus. E aí Deus manda aquele dilúvio e Noé e sua família e aqueles animais se salvam. Toda a humanidade morre, perece ali, e eles se salvam. E a arca de Noé, essa aliança que Noé faz, ela é considerada uma pré-figuração da igreja. Vocês já ouviram falar disso? Quem estava dentro da arca se salvou. Quem está hoje dentro da arca se salva. Hoje, a igreja é considerada essa arca da salvação. Então, quem está dentro dela não morre, não vai sucumbir diante desse mundo doido que a gente está vivendo. Amém? O tempo passa, né? Ali a humanidade volta a crescer, volta a multiplicar. Só que o mal é uma presença, o mal é uma realidade, gente. Imagina, eram tribos primitivas, eram pessoas que estavam se multiplicando ali. E eles têm uma ideia muito boa entre aspas, tá, gente? Olha aqui, gente. Eles decidem fazer uma torre, a humanidade decide fazer uma torre muito alta. Eles queriam chegar até o céu com essa torre. E a palavra de Deus nos fala que a motivação deles de criarem essa torre é porque eles queriam se tornar famosos, eles queriam se tornar
célebres. A nossa humanidade hoje quer se tornar famosa, se tornar célebre, cheia de vaidade, cheia de orgulho, construir uma torre. A torre era naquela época, a Torre de Babel. Mas e hoje em dia? A humanidade também quer, muitas vezes, se tornar famoso sem Deus, fazer coisas sem Deus. E aí, o que acontece, gente? Naquela época, o povo falava uma língua só. Eles falavam uma língua só. Quando eles constroem a torre, Deus gera uma confusão de línguas entre eles, para que eles não mais se entendam. E aí, não mais se entendendo, eles, quem sabe, eles não desistam desse sonho de querer ser Deus sem Deus. De novo, a humanidade, assim como Adão e Eva, queriam ser Deus com D minúsculo, sem Deus com D maiúsculo. Exato. Mas a gente vai ter uma aula que vai explicar o contrário da Torre de Babel. É a aula sobre o Espírito Santo. Aí a gente vou deixar aqui um gostinho para vocês. Vocês têm que vir nessa aula, gente, que vai explicar o contrário da confusão de línguas. Existe a confusão de línguas e aí é a origem das línguas, tá? O tempo vai passando, vai passando, vai passando. E na região de Ur, da Caldeia, que hoje é a região do Iraque. Vocês já ouviram falar desse país, Iraque? Lá tem muito petróleo, né? Existia um homem bom, um homem justo, que chamava Abrão. Esse homem, ele foi um dia chamado por Deus. Deus chama Abrão. Abrão estava vivendo, ele também... Naquela época, gente, eles eram povos nômades. Eles eram povos que não moravam fixo numa terra. Eles moravam aqui, depois de um tempo eles mudavam. Eles moravam no deserto e moravam em tendas. Então pensa, vamos pensar, gente. Eles moravam quase 2000 anos antes de Cristo, numa terra muito quente, era um deserto, e eles moravam em tendas, eram povos nômades. Moravam um pouquinho aqui, depois iam com seus camelos, moravam ali. E Deus chama Abrão e fala: Abrão, eu sou o Deus e eu quero te fazer uma outra aliança. Eu quero fazer uma aliança com você. A aliança que eu fiz com Adão e Eva foi rompida. A aliança que eu fiz com Noé foi rompida, que a humanidade continuou pecando. Mas eu quero fazer uma aliança com você, Abrão. E eu vou te chamar para você ser o pai de uma grande nação. Você crê nisso, Abrão? E Abrão falou: eu creio. Deus falou, você vai ter mais descendentes do que as areias da praia e as estrelas do céu. Imagina quantos descendentes Abrão não ia ter. Só que Abrão falou: sim, eu creio, eu vou te seguir, Senhor. Mas Abrão não tinha nenhum filho, gente. Sabe por quê? A Sarai, a esposa dele, já tinha uma certa idade, ela já era um pouco velha e ela era estéril. Mas mesmo assim, Abrão confia na promessa de Deus de ter todos esses descendentes. E aí Deus fala: Abrão, sai da tua terra e vai até a terra que eu vou te indicar. Então, Abrão morava aqui em Ur, da Caldeia, e ele faz todo esse caminho que está em vermelho, gente. Numa época, tinha GPS nessa época? Tinha Airbnb para ele falar: eu vou pegar um apartamento com piscina, ar-condicionado aqui. Não tinha nada. Esse homem foi no escuro, foi confiando na promessa de Deus, foi com sua família, foi na lomba da jumenta, do camelo, não tinha nem carro. Imagina andar no deserto, no calor. Que homem de fé, não? Então ele fez todo esse caminho, toda a história de Abrão é esse caminho. Volta, pode voltar. E aí, acontece que Sarai não conseguia ter filhos. Gente, vocês sabem que naquela época não existia monogamia. Vocês sabem o que é monogamia? É você casar com uma pessoa só, amém?
Nós temos isso hoje, graças a Deus, né? Porque, né? Imagina, né? Monogamia. Mas naquela época, as famílias era permitido, né, o homem casar com mais de uma pessoa, ou se unir a mais de uma pessoa. E aí Sarai, no seu desespero, Sarai, esposa de Abrão, fala: como é que a promessa de Deus vai se cumprir se eu não consigo engravidar? Então, chamou Agar, a serva, a escrava, e falou: marido, fica com ela. Pode ficar com ela, pelo menos você engravida ela e a promessa vai se cumprir. Mulheres, cuidado com o desespero, porque muitas vezes nós somos como Sarai. Nós não acreditamos na promessa de Deus e nós queremos dar um jeitinho em tudo e fazer como Sarai. Cuidado, mulheres. A gente às vezes quer se atropelar. Não, vamos confiar na promessa de Deus, na palavra de Deus, amém? E aí, a escrava, a Agar, engravida e nasce Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abrão. E séculos depois, ele deu origem a uma religião que também é monoteísta, também acredita em um só Deus, que não é nem o judaísmo e nem o cristianismo. Vocês sabem qual é essa religião? Islamismo. Então, Ismael, o primeiro filho, ele não era o filho da promessa, ele não era o filho da esposa legítima, dá origem ao islamismo, aos muçulmanos. Acontece que tempos depois, a escrava começou a provocar Sarai. Ela chegava e falava assim: eu dei o filho para ele, você não. Começou a humilhar a esposa. Imagina que humilhação. E aí eles mandam, Abrão acaba mandando a escrava e Ismael embora, eles acabam ficando em outro lugar. E aparecem anjos disfarçados, aparecem homens ali na tenda, falando: eu sou forasteiro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um canto para dormir. E Abrão e Sarai acolhem esses forasteiros e eles falam: daqui 1 ano nós vamos voltar e você vai ter engravidado do seu marido. E isso se cumpre. Então Sarai, depois de 1 ano, engravida de Isaac. Isaac significa filho da promessa. E aí sim é o filho legítimo do casal. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Deus faz isso muitas vezes de mudar o nome, porque ele tem uma nova missão para aquela pessoa. No Novo Testamento, Deus muda também o nome de algumas pessoas. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem algum exemplo? Simão vira Pedro. Tem mais um apóstolo que Deus muda o nome também. Ele perseguia judeus. Ele perseguia cristãos. Saulo vira Paulo. Então Deus muda o nome de Abrão e Sara. E aí, você fala um pouquinho daqui, dessa parte aqui? E aí, finalmente o que acontece? Isaac, a promessa de Deus acaba sendo cumprida, né? Ou seja, Abraão e Sara, eles têm um filho chamado Isaac. E aí nasce esse menino. Bom, quando acontece isso, Isaac vai crescendo. Isso, como é que você chama? Leonardo? Vem cá, Léo, vem cá. Você vai ser o nosso Isaac. E você, quem é? Laura, né? Vem cá, Laura, vem cá, você. Vem, Laura. Vem participar aqui. A gente vai fazer aqui um teatro. Vamos lá. Vem, Laura, vamos lá. Então a Laura vai ser agora a Sara, tá? Eu sou o Abraão e você vai ser o Isaac. Tudo bem? Aí estávamos lá, a gente estava feliz com o nosso filho aqui. Abraça aqui o Isaac. Nós estávamos felizes quando Deus ele vira e fala o quê? Abraão! E aí e ele fala o seguinte: eu preciso que você faça um sacrifício. Tá bom, que sacrifício que é esse? Eu quero que você mate seu filho, seu único filho. Sacrifica ele para mim.
Caramba, mas eu gosto do Isaac. Não é, Isaac? Eu gosto de você, não gosto? Toca aqui. Até porque ele é São Paulino. Corintiano, cara. Eu não gosto tanto assim não, viu? Não, gosto sim. Ele era São Paulino, o Isaac. Ele era São Paulino. E aí, vamos lá. De repente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir então. Já que Deus está falando, eu vou obedecer. Isaac não sabia de nada, tá? E aí ele vai carregando as toras. Então, cadê as toras aqui? Pega aí, ó. Segura aqui a tora no ombro. Isso. Para o sacrifício. Eu era velhinho, ele já era jovem, então tudo bem, né? Velhinho. Chegamos, subimos a montanha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a preparar todo o terreno para fazer o sacrifício. Gente, sacrifício é matar, entendeu? E aí, bota aqui a lenha. Pode ficar em cima aqui. Isso. Pode sentar. Isso. E eu tava com um punhal. Cadê o meu punhal? Daqui, ó. Ixi, não tem punhal. Eu tava com um punhal na mão. Obedecendo a Deus. Abraão estava obedecendo. Quando ele levanta o punhal, um anjo fala, para. Quem vai ser o anjo? Cadê o anjo? Vai lá. Pare. O que foi? Aí o anjo vira e fala o seguinte. Eu percebi, eu já entendi que você obedece a mim. Eu já entendi. Então, o anjo já separa um cordeirinho que está preso com chifre no espinheiro. E aí vamos trocar agora, vem cá. Isso. Aí a gente troca. E aí sim eu não, né? O Abraão vai lá e sacrifica para Deus aquele cordeirinho. Mas isso daqui... Obrigado, Abraão, o Isaac. Obrigado, Sara. Obrigado. E o palmas do cordeirinho e o anjo também, né? Vocês entenderam a obediência de Abraão? Vocês captaram aí o sentido? O Léo Miguel, você entendeu? Você entendeu a obediência? Você que era o Isaac. Então, cara, Abraão foi muito obediente. E por essa obediência, eles conseguiram ter mais filhos, né? Não eles, Abraão e Sara, mas a descendência deles começou a se multiplicar. Ele foi chamado de o pai da fé. Bom, vamos dar uma acelerada aqui então agora. Então depois de Isaac cresceu, casou-se com Rebeca. E aí eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. E aí Esaú era o mais velho e Jacó era o mais novo. Apesar de gêmeos, um saiu primeiro, né, gente? Alguém tinha que sair primeiro e alguém tinha que sair depois, né? Então, o Jacó, ele, apesar de ser o mais novo, ele acaba recebendo a bênção do primogênito, né? Naquela época, os primogênitos recebiam a bênção que passava de pai para filho, e o Jacó acaba recebendo a bênção de seu pai Isaac. Jacó, depois de um tempo, também cresce, né? E ele se casa, acontece uma confusão com o irmão, Esaú, e o Jacó tem que fugir para um lugar longe. E aí ele foge porque o irmão dele queria matar ele. E aí o Jacó foge para um lugar longe. E aí ele está andando. E ele vê uma bela moça. Ele vê uma mulher linda, maravilhosa. Já aconteceu com vocês, gente? De vocês, um amor à primeira vista, assim, aquela moça maravilhosa. Tem gente balançando a cabeça efusivamente. Abençoa, Senhor, abençoa. E aí, Jacó se apaixona por Raquel. Ah, Raquel era linda. E ele chega pro pai dela. Sogro, eu quero muito me casar com a Raquel. Você dá a mão dela para mim? O que o sogro faz? Dou sim. Você pode casar com ela. Só que antes você vai ter que trabalhar 7 anos. Todo mundo. 7 anos.
Ai, gente, mas ele gostava tanto dela que ele trabalhou. Você trabalharia, você aqui, ó, você trabalharia 7 anos para casar com a mulher da sua vida? Trabalharia, palmas, gostei, palmas para ele. Gente, só que o que acontece? Ele trabalha 7 anos, quando chega a noite de núpcias, o que o sogro faz com Jacó? Embebeda ele. Deixou ele muito bêbado. E na tenda dele, ele colocou a Raquel? Não, gente, ele colocou a irmã mais velha encalhada, a Lia. Gente, o Jacó estava tão bêbado que ele acaba consumando o ato, ficando com a irmã mais velha, com a Lia. Quando Jacó acorda, o que esse jaburu aqui do meu lado, gente? Eu não casei, não apaixonei por ela, não. Casou com a Lia. E agora? Ele chega pro sogro e fala, sogro, que marmota é essa? O que você aprontou comigo? Eu não quero casar com a Lia, eu quero casar com a Raquel. Aí o que o sogro falou? Ok, mas para isso você vai ter que trabalhar mais? Não, vocês já aprenderam, já vai ter que fazer junto comigo. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí, você trabalharia 14? A cara dele. Ah, já sei, né? Haja amor. E aí, Jacó trabalha mais 7 anos para ficar com a Raquel. E aí ele consegue casar com a Raquel. Passa o tempo, não contente, ele também se une a 2 servas. E aí ele tem outros filhos também. Então, o Jacó tem um total de 12 filhos. Então, os 12 filhos de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, toda vez que a gente vê Jacó, ele é Israel, que é o nome desse povo, né? Que tem até hoje, né? O nome Israel. E aí, lá pelas tantas, então, Jacó, felizão com os animais dele, com as 2 esposas e as 2 servas, com todos os filhos, ele vira para o sogro. Ai, sogro, eu não quero mais morar aqui, eu quero voltar para minha terra natal. Eu vou fazer as pazes com o meu irmão não quer mais me matar, eu vou voltar. Posso? O que o sogro falou? Pode, mas aí você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então ele ficou o total de quanto, gente? 21 anos trabalhando para o sogro. Né? E aí ele conseguiu voltar para a terra, ele fez as pazes com seu irmão Esaú. E aí, passa o slide, amor, por favor. Quero mostrar as 12. Isso. Aqui, ó. Lembram da história de Abraão e Sara? Olha aqui. Isaac se casou com Rebeca, teve Esaú e Jacó. Jacó casou com Lia, Raquel, que era o grande amor, a Bila e a Zilpa. E aí teve esses filhos. Tá bom? Acontece que a Raquel, ela não conseguia engravidar. Então ele foi tendo filhos com as outras mulheres e ela não conseguia engravidar. Depois de um tempo, ela consegue e tem o José. Então, gente, dos 12 filhos, quem vocês acham que era o filho favorito de Jacó? O José. Por quê? Porque ele era o primeiro filho da mulher que ele mais amava. Os irmãos de José, os 10 irmãos de José ficavam super felizes, né? Que o pai gostava mais de José do que deles. Ou não? Eles tinham inveja, tinham ódio. De novo, gente, essas histórias são muito tristes do Antigo Testamento, não é verdade? Mas aí, os irmãos decidem matar José. E aí, lá pelas tantas, falam, não vamos matar não, vamos vender. Pelo menos a gente ganha dinheiro, ó. Não sei o que é pior, né? Né, Davi? Não sei o que é pior. E vendem José. Mas aí foi porque acho que a Judá gostava muito dele, não queria que ele morresse. Não queria que ele morresse. Pelo menos vende. Mas, gente, não sei o que é pior, né? Pelo menos não tiraram a vida dele, né? Escravo. E aí, ele acaba sendo escravo no Egito.
Pula aí, Vanildo. José acaba sendo preso, depois ele vira escravo no Egito, mas José tinha um dom muito especial que Deus deu para ele. José interpretava sonhos. E o faraó, lá pelas tantas... Gente, eu tô correndo, tem que resumir a história, tá? Teve muita coisa interessante. O faraó, ele tem um sonho muito louco. Ele sonha 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas. E o faraó ficou intrigado com esse sonho, falou, gente, o que significa? E aí, a fofoca lá do reino correu solta e o pessoal falou, faraó, chama o José. O José sabe interpretar sonhos. Então o faraó tira ele da prisão, da escravidão, e leva ele para dentro do palácio e conta um sonho. E como que José interpreta esse sonho? Alguém sabe? 7 anos de boa colheita e muito mais 7 anos de fome. Isso, então 7 anos de fartura, de boa colheita, de muita comida, e depois seguidos por 7 anos de fome, de uma seca na região, fome mesmo. E aí o José fala, faraó, se eu fosse você, eu estocaria comida. Vamos estocar os grãos, vamos guardar os grãos. E isso acontece. Como isso se torna realidade? E aí o Egito, tá? Lembra que eles estavam no Egito, já saíram da Terra Santa, já saíram daquela região da Palestina, que Deus tinha levado seus antepassados. José já estava no Egito. O faraó fala, José, você é o cara, meu. Graças a você, a gente não está passando fome. Então, o faraó promove José a primeiro-ministro. Ele vira um cara influente dentro ali da corte do faraó e começa a dar as ordens. José, de escravo, passa a ser o cara lá dentro. Ele começa a falar, faz isso, faz aquilo, não faz, não sei o quê. E aí, chega a época da fome. A fome foi em toda a região. E todo mundo ia para o Egito pedir os grãos, comprar os grãos, porque só o Egito tinha. E quem aparece lá? Aparecem 11 homens no Egito para pedir comida. Quem que vocês acham que são? Os irmãos de José. Aqueles que venderam José, a troco de algumas moedas, venderam José e foram pedir comida no Egito. Porém, eles não reconhecem seu irmão. José era praticamente um egípcio, ele estava até com aquele negócio assim, com aquele olho assim, sabe, de egípcio. E aí, os irmãos não reconhecem, mas José lembra, reconhece sim seus irmãos. José tinha a chance de se vingar, sim ou não? Ele tinha poder, ele mandava ali no Egito. E aí eles viram os irmãos humilhados, com fome, e ele podia se vingar. Mas ele se vinga? Não, gente, ele perdoa, ele fala, e eles chegam a voltar depois para encontrar o seu pai, Israel, né, Jacó, que já estava velho, e aí eles fazem as pazes. É uma história muito bonita, essa história de José do Egito. Gente, o tempo passa, e o que acontece? O José, que era o primeiro-ministro, fala assim, irmãos, vocês podem morar aqui no Egito, fica aqui com a gente. Lá na terra de vocês não tem comida, não tem nada. Fica morando aqui com a gente. E aí, o povo hebreu fica morando no Egito. E eles se multiplicam, vão tendo muitos filhos. O tempo vai passando. Aquele faraó morre. José do Egito morre. E vão chegando outros faraós, certo? O trono vai passando para outros faraós. E chegou lá pelas tantas, o faraó que estava lá na época falou... Esse povo judeu, esse povo hebreu, está se multiplicando muito e uma hora eles vão se revoltar contra mim. Eles são um grande povo. Então, para que eles não se revoltam contra mim, para que eles não queiram pegar o meu trono, eu vou escravizar esse povo. E o faraó escraviza os judeus. E eles viram escravos dentro do Egito. Teve uma época também que o faraó, para poder eliminar, para poder impedir que esse povo se multiplicasse, ele determina a morte de todos os meninos das famílias, os meninos pequenos. Quem já assistiu aqui aquele desenho animado
Príncipe do Egito. Príncipe do Egito. É um desenho antigo, mas é maravilhoso. Você já assistiu, Bruno? É lindo, né? Tinha na Netflix, mas saiu. Saiu, mas A partir de agora, vocês vão ver a relação com o desenho. Aqueles que já assistiram vão ver a relação com o desenho. o que acontece? Teve uma moça judia, uma moça hebreia, que ela falou: ai, gente, meu bebezinho não vai morrer, não. Eu não vou deixar. Ela coloca o nenê dentro de um cestinho e coloca o nenê no rio. Conhecem essa história? Como que é o nome desse cestinho? Moisés. Sim? Como é o nome do cestinho? Moisés. Como é o nome do menino? Moisés. E a filha do faraó, ó lá. Então é um bebezinho judeu que está indo no rio. E a filha do faraó, que é egípcia, está tomando banho de rio e vê aquele neném. Ai, que bonitinho, neném! Pega o neném, se afeiçoa e fica com o neném e adota aquele bebê. Então Moisés, sendo judeu, cresce dentro do castelo do faraó egípcio. E ele é um filho adotivo, de fato. E ele cresce junto com o filho do faraó. O desenho mostra muito bem isso, né? Então Moisés cresce, fica ali, ele acha que ele é egípcio de fato. O tempo passa, ele se torna adulto e aí, gente, acontece um BOzão lá dentro. Acontece um incidente. Moisés, adulto, acaba matando um soldado do faraó. Tá? Por algum motivo que agora eu também nem lembro, eles acabam se desentendendo. O soldado estava batendo no judeu, maltratando, e Moisés achou aquilo muito injusto e acaba matando o soldado. E aí Moisés tem que fugir, porque senão, se Moisés ficasse ali, ele teria que sofrer as consequências por ter matado um egípcio, né? E aí Moisés foge para o deserto, e lá ele toma conhecimento, ele encontra pessoas que falam: Moisés, na verdade você não é egípcio, você é um judeu, você é um hebreu, você é do nosso povo. E aí Moisés fica perplexo, no começo ele não acredita, mas depois ele começa a andar pelo deserto e ele encontra um arbusto, uma pequena árvore pegando fogo. Essa pequena árvore se chama sarça ardente. Essa árvore pega fogo, mas não se consome. Vocês já viram uma árvore, uma planta pegando fogo? Ela vira cinzas, certo? Ela vira pó, ela diminui em pouco tempo. Só que esse arbusto era um arbusto especial. Ele era uma sarça ardente. Ele não se consumia. E de dentro dessa árvore saía a voz de Deus. Deus chamando Moisés, falando: Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse local é santo e eu sou o Deus do seu povo. A gente já falou sobre isso, não sei se vocês se lembram. Moisés fala: se tu és Deus, qual é o seu nome? E Deus fala: o meu nome é Eu Sou. Eu sou o Deus, eu sou, porque eu sou aquele que sou. Eu não tenho explicação, não tem nenhum nome que pode me definir, porque eu sou o Deus grande e poderoso. E eu sou. E o Deus eu sou te chamo Moisés e te levanto para ser o líder do meu povo. Moisés fala, vocês sabiam, né? Moisés era gago. Moisés fala: eu não tenho condição. Eu não sou capaz, eu não estou preparado, eu sou pequeno e fraco. Mas Deus fala: não, eu vou te levantar e vou te capacitar. Porque Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados, amém? Você foi chamado aqui. Pode ser que você não se sinta capaz, falar: eu não estou entendendo nada que essa mulher está falando, eu não entendo nada de Bíblia, de religião, mas Deus te chamou aqui e Ele vai te capacitar, sim ou não? Então, como é que... Peraí. Deus falou que vai levantar Moisés, não é? Deus levanta Moisés para que ele possa liderar o povo. Levanta todo mundo, então. Levanta todo mundo. Isso. Bate no peito e fala: Deus me escolheu também.
Bate no peito e fala: Deus me escolheu para liderar a minha família para Jesus Cristo. Isso. E mesmo gago. Não era para repetir, não precisava, mas tudo bem. E mesmo gago, Moisés foi e cumpriu a ordem de Deus. Podem sentar mais um pouquinho. Isso. Muito bem. E aí ele volta. Posso assumir um pouquinho agora? E aí ele volta para o Egito e começa a negociar com o faraó. Liberta meu povo, faraó. E o faraó falava o quê? Não vou libertar. Mas liberta meu povo, faraó. Não vou libertar. Então, Deus começa a mandar pragas a fim de que o faraó aprendesse que ele precisava liberar o povo. E aí foram 10 pragas, e dentro dessas pragas tinha várias, tá? Por exemplo, o rio, ele se transformou em sangue, teve uma que de úlceras, né? Machucados, feridas nos corpos, teve de gafanhotos, teve de moscas, teve de sapo, teve uma série. A última delas, qual que foi? A morte dos primogênitos. Deus ia ferir todos os primogênitos, tanto dos egípcios, quanto dos animais dos egípcios, dos bens dos egípcios. E aí, por que isso? Porque o faraó não queria liberá-los, não queria. Bom, acontece o seguinte, acontece que, para que Deus ferisse os egípcios, os judeus, eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que fazer um outro sacrifício. Cada família ia fazer um sacrifício. Esse sacrifício, daqui a pouco eu peço a ajuda da Laura de novo. E esse sacrifício, ele era o quê? Eles iam comer às pressas um cordeiro. E o sangue desse cordeiro ia pintar a porta da casa dos judeus com sangue. Por quê? Porque o anjo do Senhor ia passar. E no que ele ia passar e ver que tinha sangue de cordeiro na batente das portas, ele ia passar e falar: não vou ferir essa família, vou para a próxima. Bom, dito isso, a noite passou e o anjo do Senhor passou no Egito. Quando eles acordaram, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. E aí, imagina o faraó recebendo aquela notícia que o próprio filho dele também havia sido morto. Olha a dor no coração dele. E aí ele fala assim: não aguento mais. Vai embora, vai Moisés, sai daqui. E ele pega o seu povo e começa a sair fora. Eles vão em direção ao deserto, ao mar. E aí, entre várias histórias de coluna de fogo e coluna de nuvem, a gente chega numa decisão do faraó que ele não vai permitir a saída. Depois que os egípcios saíram, ele fala: vai lá atrás deles e pega eles de novo lá, eles são nossos escravos. E aí vai lá os egípcios, a tropa dos egípcios lá com os cavalos, as carroças, e aí chega um dado momento, o povo de Israel se encontra na frente do Mar Vermelho e eles não têm mais onde sair. Eles não têm mais onde escapar. Como é que eles fazem? Não tem mais saída e o exército dos egípcios estava atrás deles. Bom, o que acontece então? Acontece que Moisés bate o cajado e o mar se abre. Quando o mar se abre, eles podem caminhar a pés enxuto, como essa imagem aqui. Eles caminham o mar inteiro a pés enxuto. Quando eles veem também que os egípcios também fazem a mesma coisa, eles começam a correr atrás deles. E aquela tensão de que, os egípcios estão chegando, pelo amor de Deus, corre, acelera. Mas tinha aqueles velhinhos, sabe, que tinha os cadeirantes lá, né? Os cadeirantes andando, tinha as crianças que estavam perdendo o chinelo e a mãe tinha que voltar atrás para pegar o chinelo. Estava um desespero total. Só que o que aconteceu? Eles conseguiram finalmente chegar e atravessar o outro lado. Quando o exército dos egípcios
estava no meio do mar, Deus fecha aquele mar e engole todos eles. Morrem todos afogados. Todos. E eles finalmente, os judeus, estão livres. Olha que maravilha. E eles vão para o deserto. Oi? Não, mas eles estão livres dos egípcios. Naquele momento eles estão livres dos egípcios. E aí eles vão começar a caminhada deles no deserto. São 40 anos que eles estão procurando a terra prometida. Deus promete uma terra que emana leite e mel, que vai ser uma maravilha, vai ser o nosso Brasil aqui, não é verdade? Não. Lá, é verdade, a terra prometida não é um Brasil que a gente tem muita coisa, muita natureza boa, mas é Canaã. E Canaã é uma terra maravilhosa aos olhos deles. É sim a terra que emana leite e mel. Porém, eles ficam 40 anos naquele deserto. E nesses 40 anos, Moisés ele sobe a montanha e recebe, o Monte Sinai, né? E recebe de Deus a tábua, né? As tábuas dos mandamentos de Deus. Ou seja, das leis de Deus. Os 10 mandamentos são entregues justamente nessa hora para ele. Quando ele volta para se encontrar com o povo dele, adivinha o que o povo fez? Depois de tudo que Deus estava fazendo para liberar, o povo fez besteira. Será que eles dormiram no ponto? Dormiram, né? Eles dormiram no ponto e eles fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. E aí Deus, como se fosse Deus. E aí, o que acontece? Deus fica, não, tudo bem, tá tudo tranquilo, pode adorar esse Deus fajuto aqui. Não, lógico que não. Ele fica pé da vida, ele fica bravo e ele vai lá e castiga o povo. Por quê? Porque Deus, ele é um pai amoroso. Ai, mas ele é castigador? Não, o pai amoroso também, ele castiga para o bem dos filhos. Ele castiga, às vezes o pai de vocês não castiga vocês? Mas é por quê? Porque ele quer o mal de vocês? Não, claro que não. Ele quer o bem. Então castiga para que você aprenda e não faça besteira lá na frente. Com Deus é a mesma coisa. E ele castiga o povo, e aí o povo começa a reclamar porque eles não têm o que comer. Aí eles estão com saudades das cebolas do Egito. Quem gosta de cebola aqui? Pelo amor de Deus. Cebola! Se fosse ainda aquela picanha, né? Do churrasco. Mas não, era cebola. Mas tudo bem. E aí, o que acontece? O que acontece é que eles vão passar 40 anos lá. 40 anos aprendendo aquilo que Deus precisa. 40 anos. Bom, chega depois disso, eles veem a terra prometida. Moisés, ele consegue ver a terra prometida, mas ele não entra. Quem entra é Josué. Por causa dos pecados do povo, todo aquele povo, toda aquela geração que estava 40 anos no deserto, morre e vem uma outra geração. E aí, essa nova geração é quem entra. É quem entra na terra prometida. E a primeira cidade que eles vão conquistar, adivinha qual que é? Jericó. Lembra alguma coisa de Jericó? Lembra? Laura, alguma coisa te lembra Jericó? Nada. O cerco de Jericó. Você não estava aqui o ano passado no cerco de Jericó? Não estava. Laura, você precisa vir porque era maravilhoso. É maravilhoso o cerco de Jericó. Daí vem o nome Cerco de Jericó. Vocês entenderam? E aí eles entram, eles têm que combater muitos povos que já estavam residindo lá. Eles vão ganhando de todos eles. Bom, vamos dar um pulo aqui, porque depois que eles chegam, eles se dividem nas tribos de Israel, são essas daqui. As tribos de Israel, eles vão determinando qual é o lugar físico onde cada um iria ficar, cada tribo iria ficar. Judá é a tribo dos judeus, né? É a tribo de um dos 12 filhos de Jacó. Entendeu? É que primeiro eles se estabeleceram em 12, passou o tempo, eles se dividiram em 2 reinos. O reino do norte e o do sul. Exatamente. Antes de chegar nessa parte aqui, eles eram um único reino, e dentre os reis, passaram 3 reis. O mais importante rei
Ele se chamava Davi. Ele que fez a grande expansão do reino de Israel. Tem histórias maravilhosas de Davi e Golias, por exemplo, da perseguição do rei Saul em cima do rei de Davi. São histórias lindas e maravilhosas que a gente não vai ter tempo de contar aqui. Mas eu sugiro que vocês vejam depois. Depois a gente conversa sobre aonde vocês vão achar tudo isso. Bom, aqui é a linha do tempo, né? A gente começou em 1800, hoje nós estamos em 900 antes de Cristo. Quando a gente fala de antes de Cristo, sempre a contagem é regressiva, tá bom? Vai passando o tempo para frente, a contagem é regressiva, é o contrário. Bom, depois eles começam, dividem o reino, como a gente mostrou. O reino de Israel é o reino do norte e o reino de Judá é o reino do sul. Esse reino de Israel, volta um pouquinho só uma. Mais uma. Isso, mais uma. Aí. Como Jerusalém fica bem aqui no reino de Judá, e o templo de Jerusalém é um só, não existem dois, não é que nem a nossa igreja aqui, que a gente tem uma igreja aqui, uma igreja lá, uma igreja lá. Não é assim. Como Jerusalém, que tem o templo, está dentro do reino de Judá, o reino de Israel, eles começam a ficar com ciúme. E aí eles fazem o quê? Vamos construir um novo templo. Nessa de construir um novo templo, eles começam a adorar outros deuses. Eles são influenciados e Deus não gosta disso. Eles vão ser invadidos. E começa a ter uma briga entre o reino de Judá e o reino de Israel, que futuramente vão se chamar samaritanos, por causa dessa cidade aqui, dessa região. Os samaritanos, alguém pode me falar, putz, eu conheço esse negócio de briga de judeu e samaritano, né? Vem daqui, tá bom? E também no povo do norte, os judeus foram se misturando com outros povos, então não era considerado um judeu puro. O judeu puro era o judeu do sul, o judeu do norte, aí não tinha essa rixa. Isso, vamos seguir para entregar, porque já está no horário. Bom, tivemos então, no Reino do Sul, agora no Reino do Sul, eles também cometem alguns pecados. E aí, Deus, ele faz com que o Babilônia, um império dos babilônicos, eles invadam e o povo judeu é levado preso, levado em cativeiro, onde eles vão ficar uns 60 anos, salvo engano, 60 anos em cativeiro. E aí eles veem os pecados que eles fizeram. Eles começam a perceber os pecados. E Deus Deus permite que os persas tomem Babilônia, e eles são um povo, um império mais tranquilo, mais amigável. Não são amigos, mas eles são mais flexíveis. E deixa o povo de Israel voltar 60 anos depois para Jerusalém, para a Terra Prometida. E aí a gente tem, aparecem depois os gregos e aparecem finalmente os romanos. E dominam essa região aqui. E aí, os romanos chegaram em 64 a.C. Ou seja, a gente está à beira do nascimento de quem? De Jesus. Estamos à beira do nascimento de Jesus. E é essa história que a gente vai entregar agora para o Pedro e para a Antonella. Tá bom? E uma salva de palmas para eles. Mais efusiva, por favor! Então, gente, vocês viram a caca que a humanidade fez durante esses 2000 anos, né? Então, todas as alianças que Deus fez com a humanidade ia lá e quebrava. Então, fez aliança com Adão e Eva, eles quebraram. Fez aliança com Caim e Abel, eles quebraram. Fez aliança com Noé, quebrou. E aí, eles foram quebrando todas as alianças que Deus fazia com eles. E como é que eram feitas essas alianças? Eles pegavam um cordeiro e matavam esse cordeiro para redimir o pecado deles. Só que esse cordeiro, o perdão do pecado desse cordeiro não era suficiente depois de um tempo. Ele não passou a ser suficiente. Por quê? Porque toda vez eles iam pecar de novo. Então, depois de muitos sacrifícios que o povo de Israel fez, Deus falou, calma, peraí,
a gente vai precisar de um outro sacrifício, de um novo sacrifício. Um sacrifício que possa redimir todos os pecados. Um sacrifício que ele não vai acabar depois, uma aliança que não vai acabar depois que o povo de Israel pecar de novo. Um sacrifício que vai durar para a eternidade. Uma nova e eterna aliança. Só que essa nova e eterna aliança não podia ser de novo um cordeirinho qualquer. Não podia ser só mais um cordeiro para ser morto, para expiar todos os pecados. Precisava ser um sacrifício diferente. Precisava ser um sacrifício que pagasse por todos os pecados da humanidade. Pode passar. Só que como que ele vai pagar esses pecados? Vamos fazer o seguinte. Imagina que eu vou lá e cuspo na cara de uma vaca, maltrato essa vaca, a vaquinha, um animal. E aí eu vou lá, torturo essa vaca, faço maldade com a vaca. Eu tenho uma culpa, certo? Tenho uma culpa. Não é justo fazer isso com a vaca. Tadinha da vaca, deixa ela lá, né? Só que essa culpa tem um tamanho. Só que, se ao invés de eu maltratar essa vaca, eu maltratar minha mãe, eu torturar minha mãe, eu cuspir na cara da minha mãe, a culpa vai ser maior ou menor? Maior. Por quê? Porque a minha mãe tem mais dignidade do que uma vaca. Então a minha culpa, ela vai mudar em relação a quem eu estou ofendendo, a quem está sofrendo essa culpa. Se eu maltrato minha mãe, tem uma culpa maior. Se eu maltrato uma vaca, tem uma culpa menor. E o sacrifício? Se, por exemplo, uma vaca entra na frente de um ladrão que vai atirar em mim e ela toma um tiro por mim, ela vai ter um mérito, ela me salvou. Mas esse mérito também vai ter um tamanho. E se a minha mãe, ela se botar na frente de uma bala para me salvar, o mérito dela não vai ser muito maior? O sacrifício dela não vai ter muito mais peso? Então, o mérito de quem? O mérito da expiação é definido pelo sacrificado. E a gente, a humanidade, a gente ofendeu quem no pecado? A Deus. E Deus tem uma dignidade o quê? Infinita. Se Deus tem uma dignidade infinita, a nossa culpa pelo pecado vai ser o quê? Infinita também. E se um cordeirinho, ou a gente mesmo, pagar pelos nossos pecados, a gente vai ter um mérito, a gente tem uma dignidade, só que ela é menor. A conta não vai fechar. A gente vai ter muita culpa e um mérito pequeno para expiação. Então, para expiar uma culpa infinita, quem precisa ser sacrificado? Alguém de dignidade infinita. E quem é a única pessoa de dignidade infinita? Deus, o próprio Deus. Então, o próprio Deus teria que se sacrificar para expiar os nossos pecados. Então, Deus, ele faz um plano para salvar a humanidade. Ele vai enviar o seu Filho, que ele vai expiar os nossos pecados, morrendo na cruz, para a gente ter o nosso perdão dos pecados, o perdão definitivo. Certo? Dúvida? Tá, então agora a gente vai começar a falar sobre Jesus. Como a Débora falou antes, o nome que Deus dá para uma pessoa sempre vai definir a missão dela. Então a gente vê com Abraão, com Pedro, enfim. Jesus, né, Yeshua, significa Deus salva. E essa é literalmente a missão de Jesus. Ele é Deus que salvou a humanidade. Cristo. Não existe uma Maria Cristo e um José Cristo, não é sobrenome. Cristo significa ungido, né? É uma palavra do grego que é a mesma coisa que é Messias. E significa ungido. Mas ele não, no Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, ele não foi a única pessoa que foi chamada de ungido, né? Pode passar. Ele, no caso, tinha uma tripla missão, porque no Antigo Testamento, 3 pessoas eram chamadas de ungido. Alguns reis, alguns profetas e alguns sacerdotes. Isso. E daí, ele foi chamado de Cristo, ele era o Messias, que todo mundo estava esperando, porque ele plenamente realizou a função, tanto de profeta, quanto sacerdote, quanto de rei. Ele era o rei de toda a criação, rei do universo, mas ele também foi o rei coroado de espinhos.
Ele não só era o sacerdote que fazia os sacrifícios, mas ele também foi o sacrificado. Ele não só era aquele profeta que falava sobre Deus, mas ele também era um profeta que era muitas vezes chamado de louco, que não era aceito pela sociedade. Então a gente vê que além da tripla missão dele, ele ainda tinha, cada parte dessa missão tinha um sacrifício. E a gente é convidado por Jesus, como cristãos, para participar dessa tripla missão. Então, sendo rei no sentido de guardar tesouros no céu, sacerdotes no sentido de ligar a humanidade a Deus, de levar as pessoas a Deus, e profetas no sentido de falar sobre Deus, deixar Deus agir em nós. Mas também em participar do sacrifício, né? De cada dia a gente se sacrificar para atingir nossa salvação. Tá. A encarnação. O Pedrinho falou que tinha que ser Deus que tinha que se sacrificar. Mas por que que ele veio para a Terra? Por que um Deus decidiu vir para a Terra se fazer homem? Né? Primeiro motivo é para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Então, o mais óbvio que seria, né, que se tornando um homem, assumindo a humanidade, ele poderia se sacrificar e nos reconciliar de novo com Deus. Segundo, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Se fazendo homem e morrendo por nós, esse foi o maior ato concreto de amor que já existiu na história e que vai existir. Porque a gente sabia que Deus tinha um amor infinito pela criação, mas pela encarnação ele nos mostrou que é um amor, é maior do que a gente achou que era esse amor. Ele não tem como imaginar todo esse amor. Terceiro, para ser nosso modelo de santidade. A definição de ser santo é se assimilar a Cristo em suas virtudes e em suas ações e em tudo. Então, Jesus, quando ele veio para a Terra, né, na vida dele, ele não foi uma pessoa qualquer, ele foi uma pessoa que não teve pecado, não só porque ele era Deus, mas também porque ele era uma pessoa muito boa. A gente vê nos evangelhos que ele tinha virtudes maravilhosas, ele era muito humilde e ele era uma pessoa muito boa. Então, é se assemelhando a ele que nós podemos ser santo. E o quarto, ele é o mais difícil de explicar, mas dá para entender. É para sermos participantes da natureza divina. Deus, a gente é filhos de Deus, mas como? Será que a gente é tipo filho adotivo? Será que Deus nos ama? Então ele falou, tá bom, agora vocês são meus filhos. Mais ou menos. Vamos pegar, por exemplo, todo mundo conhece a história do Pinóquio? Tá. Tinha o Gepeto, ele construiu o Pinóquio. O Gepeto, ele tinha natureza humana, ele era um humano. E o Pinóquio, ele era uma marionete de madeira, então a natureza dele era marionete. Então o Gepeto nunca ia conseguir amar o Pinóquio como um filho, porque eles não tinham a mesma natureza. Ele poderia amar muito a criação dele, mas ele não ia ser o filho do Gepeto. Até que quando o Pinóquio vira um menino de verdade, agora ele tem natureza humana, agora o Gepeto pode amar ele como um filho, porque agora eles têm a mesma natureza. E da mesma forma Jesus fez conosco. Então ele está lá com natureza divina, a Santíssima Trindade. Quando Jesus ele assume a natureza humana, ele compartilha da mesma natureza que nós. Ele veio ao nosso encontro para que a gente pudesse realmente ser filhos de Deus, uma filiação de verdade, não uma coisa adotiva, tipo, eu te amo tanto que tu é meu filho. Não, agora a gente compartilha de uma mesma natureza que Deus. Então isso a gente vê outra coisa, né, que é sempre Deus que está vindo ao nosso encontro, né? Ele que assumiu a natureza humana para a gente poder ser filho dele. Jesus teria que se encarnar, teria que se fazer homem para poder morrer na cruz, para também redimir o humano das pessoas. Então, se por um homem o pecado entrou no mundo, que no caso é Adão,
por um homem também tem que entrar salvação. Por isso que Deus precisa ser homem. Só que vamos lá, voltando naquele erro que eu quase cometi, né? Mas ainda bem que eu voltei atrás. Se Jesus, ele se fez homem, ele vai deixar de ser Deus? Ué, mas como é que ele vai ser homem e Deus ao mesmo tempo? União hipostática. O que isso quer dizer? Que ele é 50% Deus e 50% homem, né? É? O que ele é? 100% Deus. Os dois aqui não tem graça, eles sabem de tudo. Já bispo. Eles, Já creio na tudo. Jesus, ele vai ser 100% Deus e 100% homem. Então, ele não vai deixar de ser inteiramente Deus. E ele não vai ser também só parte homem. Ele vai ser totalmente Deus e totalmente homem. Ele nasceu com essas duas naturezas, a divina e a humana. E essas duas naturezas, a partir do ponto que ele se encarna, elas são inseparáveis. Então, mesmo depois da morte, mesmo depois da ressurreição, mesmo depois da ascensão, depois que de tudo isso, Jesus, ele nunca vai deixar de ser humano. A partir do momento que ele decide se encarnar, ele vai ser homem para sempre. Mas sem deixar de ser Deus também. E ele assumiu tanto a natureza humana que ele quis ser igual a todos os homens em tudo. Literalmente tudo, exceto no pecado. Isso quer dizer que ele também chorou, que ele sentiu dor, que ele sentiu frio, sentiu fome, que ele teve que aprender a ler e escrever. Ele era igualzinho a gente. A única coisa que diferenciava a gente dele é que Jesus não pecava. E Jesus, assumindo tudo que a gente tem, ele vai poder redimir toda a nossa natureza decaída. Então, se Jesus, ele assumiu o nosso corpo, quer dizer que ele assumindo o nosso corpo, ele vai conseguir santificar também o nosso corpo. Se ele assumiu as nossas dores, ele vai conseguir santificar as nossas dores também. Quando Jesus se encarnou, ele tinha um conhecimento e amor humano. Isso quer dizer que ele mascarou um pouco a onisciência dele. Vocês lembram o que é onisciência? O que é onisciência? Quer? Saber de tudo. Então, Jesus, para se assimilar mais ao homem, ele meio que mascara a onisciência dele. E as coisas que convinham para o plano de salvação, ele meio que dava uma espiada. Como se fosse assim. Se para o plano de salvação der certo, ele precisar saber de alguma coisa que está no coração da pessoa. Então, por exemplo, se tiver um fariseu e ele precisar saber o que aquele fariseu está pensando, o que aquele fariseu está sentindo, ele vai meio que dar uma espiada na onisciência dele. Tá? E Jesus, ele se rebaixa à condição de escravo voluntariamente. Então não é que Deus Pai foi mal, que ele estava com raiva da humanidade, e aí ele, para descontar toda essa raiva, ele pega o seu filho e manda matar ele. Não, não é isso. Deus Pai, por caridade, envia o seu filho para que a gente seja salvo. E o filho concorda com a missão do Pai. Concorda com a missão do Pai e vai se rebaixar ao nosso nível humano. Ele se rebaixa à nossa condição de escravo. E Jesus também tinha as duas vontades. A vontade divina e a vontade humana. Isso quer dizer que ele era bipolar? Gente, interação, né? Por favor. Tô ficando surdo de tanta participação de vocês. Jesus era bipolar? Tinha dupla personalidade? O que quer dizer? Como é que ele tem duas vontades? Essas duas vontades, elas vão ser cooperantes, elas não vão ser opostas. Então seria mais ou menos como se a pessoa que vai na academia, aquele rato de academia bombado, ele tem uma vontade que é, nossa, eu preciso ir pra academia para ficar forte, para ficar saudável, e a outra vontade que é, caramba, eu tô com preguiça de ir na academia, eu não quero ir hoje na academia. Seria mais ou menos isso, mas ele vai ter que adequar as duas vontades para cumprir o objetivo, que no caso é ir na academia. Da mesma forma que Jesus tinha vontade humana e tinha vontade divina, que elas eram cooperantes, elas colaboravam para o objetivo dele, que era se sacrificar pelos nossos pecados. Tá bom, mas como é que Jesus... Eu vou dar um exemplo agora
para explicar mais ou menos como é que Jesus podia ser 100% Deus e 100% homem. Como é que ele pode ser inteiro uma coisa e inteiro outra? Isso não faz muito sentido. Imagina um professor da escola. Que matéria que vocês mais gostam aqui? Matemática? Português? Fala, gente, fala. História. Ah, educação física, isso aí. Alguém falou física? Intervalo. Ciência, aí sim. Então, imagina que esse professor preferido de vocês, ele tem um filho. Então, ele vai ter a função de professor e a função de ser pai. Se ele for pai, ele vai deixar de ser professor? E ele sendo pai, e ele sendo professor, vai deixar de ser pai? Mas ele é só metade professor? Ele é só metade pai? Ele é o quê? Ele é inteiramente professor, ele é inteiramente pai. É um exemplo que dá para tirar da união hipostática.